Olá, bom dia, muita paz. Quem nos fala é o Dr. João Jorge Cabral Nogueira, médico e psicoterapeuta transpessoal. Este mês de junho é um mês especial, porque nós temos quatro festas importantes da Igreja Católica. Nós temos o Corpus Christi, que foi anteontem, quinta-feira, que quer dizer corpo de Deus, ou corpo de Cristo, porque Cristo para nós cristãos é Deus. E isso gerou até uma polêmica, né? Porque Ariano pregava que Jesus era homem, não era Deus, né? Contra a Igreja Católica. E então foi feito um concílio de Nicéia, né? Para exatamente 325 depois de Cristo, para exatamente combater o arianismo, dizendo que Jesus era Deus, não é? Porque tem várias passagens no Evangelho que ele diz isso, eu e o Pai somos um, né? Então, há várias passagens que falam dessa divindade de Jesus e que era contestada por Ariano. Então, o Concílio de Nicéia foi feito para isto, e outras coisas também, mas principalmente para isto, e para aqueles que falam que foi organizado por Constantino para fundar a Igreja Católica, é outro erro sem palavras. Constantino não criou a Igreja Católica. Quem fundou a Igreja Católica foi Jesus. Está lá no Evangelho também, quando ele fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali que está a Igreja Católica. Que católica quer dizer de todos, né? Porque o judaísmo era restrito ao povo judeu. E Jesus fala: vai pregar a todas as nações. Está lá no Evangelho, é só a gente ler direito, né? Então, nós temos essa Igreja Católica que vai ser perseguida pelo Império Romano, lógico, né? Porque ia contra a tradição naquela época judaica, né? Que era o que prevalecia, né? E não deu outra. Foi perseguida até o ano 313. No ano 312, Constantino, na época imperador romano, ele ia para uma batalha, chamada Batalha da Ponte Milvia. E ele viu um símbolo no céu. E esse símbolo dizia: com este sinal vencerás. E o sinal era uma cruz de Cristo. Quem nos conta isto foi o grande padre do deserto chamado Eusébio de Cesareia. Ele que nos conta essa história. E a verdade é que Constantino vence essa batalha. E a mãe já era católica, né? Então ele se converte ao cristianismo. Então não fundou a Igreja Católica, como a gente fala, não fundou nada. Ela veio lá de Cristo, ela apenas se converteu ao cristianismo. E a igreja, um ano depois, 2013, já não sendo mais perseguida, a liberdade religiosa já estava acontecendo, a igreja pôde, então, convocar um concílio. Imagina uma igreja perseguida chamar um concílio. Era impossível isto, né? Agora já liberta, com liberdade de expressão, que é um tema usado hoje, né? Ela chamou um concílio para resolver algumas questões pendentes, como o caso do arianismo. Então, bom, hoje não é aula de teologia, tá? Então, deixa eu voltar para as outras datas. Então, esta é a celebração que fizemos anteontem do corpo de Cristo. 3 datas importantes também que nós temos, né? São 3 festas, 3 grandes padroeiros, 3 santos da Igreja Católica. Primeiro, São Antônio. Santo Antônio celebramos 13 de junho, né?
a data dele. Santo Antônio tem dois nomes, Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua. É o mesmo santo. Não são dois Santos Antônios, é o mesmo santo. Porque o Santo Antônio foi primeiro foi padre em Lisboa, tanto que em Portugal é chamado Santo Antônio de Lisboa, né? Depois ele é transferido para Pádua, na Itália, e lá vira Santo Antônio de Pádua. Mas Santo Antônio tem uma característica muito pessoal, que é o fenômeno da bilocação. Ele era capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Estava em Lisboa e em Pádua, era visto nas duas cidades, embora ele estivesse só numa cidade o corpo, mas ele fazia a bilocação do seu corpo e era visto no mesmo lugar, fazendo a mesma homilia. E há vários relatos que não podem ser ditos que eram fantasias. Impossível. Então, Santo Antônio estava em Pádua e o pai é condenado a um crime que não tinha cometido. E ele também tinha capacidade telepata, de telepatia, lógico, né? Bilocação muito mais difícil, telepatia para ele, café pequeno. E ele viu quem era o criminoso, foi lá, teletransportado, bilocação. Ele falou com o juiz quem tinha que feito, deu as provas e o pai foi solto. Porque veja bem, naquela época de Pádua para Lisboa, não tínhamos ônibus, avião, carro, era a pé ou de cavalo, eram meses, né? Meses, não dava para deixar o pai preso tanto tempo. E na nossa tradição aqui popular, o santo casamenteiro. As mulheres querem casar, fazem orações para Santo Antônio, né? Mas isso é tradição, né? Isso é crença popular. Outro santo, São João Batista, dia 24 de junho agora, né? São João Batista foi o precursor de Jesus, né? Aquele que clama no deserto. E muita gente se esquece disso. Que Maria, quando foi visitar Isabel, sua prima, Isabel diz, o bebê no meu ventre mexeu quando você chegou. Quer dizer que o bebê ficou honrado pela presença de Maria, que estava com Cristo, Jesus na sua barriga, né? Fui lá visitar a prima Isabel. E Isabel estava com João Batista, as duas estavam grávidas, né? E então Jesus é primo de São João Batista. São João Batista, então, é do dia 24 de junho, que é o que batizou Jesus. São João o Batista. E o último santo, São Pedro, que já falei que Cristo deu as chaves do céu para ele, né? Fez aqui as chaves do céu. Então, São Pedro, dia 29 de junho, que é o dia que nós celebramos Pedro como o apóstolo e primeiro papa da nossa Igreja Católica. Católica quer dizer de todos, né? Como já disse. Então, gente, espero que tenham gostado. Até a semana que vem. Deixe um link, tá? Peço algum tema que desejem e voltamos semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado e muita paz.